empreendedor e acha que inovação é uma coisa distante, que só serve para startup de tecnologia, eu preciso te contar uma coisa que talvez tu esteja perdendo a oportunidade que já existe para a tua empresa. Hoje foi meu primeiro dia no L Summit Rio Grande do Sul 2026 aqui em Juí e eu vim te contar o que eu encontrei aqui, porque talvez tu não tenha conseguido vir, mas eu quero te levar comigo. Na rodada de fomento foram apresentados programas da FINEP e diferentes mecanismos de apoio para empresas inovadoras. Um dos que mais me chamou a atenção foi o Centelha. O Centelha ele parte justamente daquela ideia que ainda está começando, transformar uma ideia inovadora em um negócio. E o mais interessante é que estamos falando de subvenção econômica, não simplesmente daquele financiamento tradicional. Também foi apresentado Tecnova, que trabalha com o apoio à inovação para empresas de menor porte, também por meio da subvenção econômica. E aí que entra uma coisa que eu acho que todo empreendedor deveria compreender. Todo dinheiro para a empresa é empréstimo. Existem instrumentos diferentes para momentos diferentes. Existe recurso não reembolsável, existe crédito, existe investimento, existe aceleração, existe mentoria e existe a conexão com o mercado. O grande problema é que muitas vezes o empreendedor nem sabe que essas portas existem. Aí vem o Badesul. É aqui que eu acho que vale muito a pena você prestar atenção. O Badesul possui o InovaCred, que é uma linha de financiamento com recursos da FINEP voltados para a inovação em micro, pequenas e médias empresas. A inovação aqui significa necessariamente inventar um foguete. Pode envolver desenvolvimento de produto, serviço, processo, protótipo, tecnologia, software, infraestrutura de pesquisa, novos modelos de negócios e até etapas ligadas à comercialização pioneira. A Badesul também atua com fundos de investimentos para startups trabalhando com diferentes estágios de desenvolvimento, ou seja, o startup não precisa estar consolidada para começar a procurar capital. Existe uma lógica de maturidade. Você precisa entender aonde sua empresa está para saber qual porta faz sentido bater. E aí apareceu outro nome que eu achei muito interessante, o Banrisul. Possui o Banritech, que é uma iniciativa voltada ao ecossistema de inovação e oferece programas de aceleração e desenvolvimento de negócios para startups. E aqui existe uma diferença importante, não é simplesmente dar dinheiro para uma startup. E isso para mim é uma das grandes mensagens do dia. Crescimento não acontece só porque você conseguiu dinheiro. Você precisa ter estrutura, modelo, mercado, estratégia e capacidade de execução. Esse crédito também me chamou a atenção nessa lógica de inovação aberta. O programa Inovar Juntos conecta startups com o Sicredi para testar soluções por meio de pilotos e provas de conceito. A startup pode se tornar fornecedora ou parceira da instituição. E isso é muito interessante porque mostra uma outra possibilidade de crescimento. Às vezes o que a tua startup precisa não é simplesmente de investimento. De uma empresa grande que tem um problema real que a tua solução consiga resolver, isso muda completamente o jogo. É ajudar o empreendedor a validar a solução, modelo de negócio, acompanhar indicadores, interagir com o mercado e preparar a empresa para crescer e escalar. Estamos para o evento. Depois do almoço tivemos uma recepção no lounge do Sebrae. E eu preciso dizer, tinha comida, café, água, estrutura. Aquele momento que tu encontra uma pessoa, começa uma conversa e quando percebe já está fazendo network. Porque evento de inovação também é isso. Não é só palestra, é gente, é conexão, é você conhecendo alguém que também nunca tinha visto. É encontrar pessoas que já faziam parte da sua trajetória e descobrir que muitas vezes uma conversa de 10 minutos pode abrir uma porta que nem você sabia que existia. Depois fomos às palestras e a primeira foi Territórios que Inovam, como transformar o potencial local em negócio de alto impacto. E aqui surgiu uma reflexão que eu achei muito importante. Um território não é só o lugar onde uma empresa está. O território pode ser uma fonte de identidade, de problema, de oportunidade e de inovação. E isso é especialmente importante para nós, aqui no Rio Grande do Sul. Foi levantada também a preocupação com os impactos da mudança tributária sobre os municípios e com os desafios que isso pode gerar para o desenvolvimento local. Uma das reflexões foi justamente que para neutralizar parte desses impactos vai ser cada vez mais importante criar mecanismos para que as próprias inovações produzidas dentro do território encontrem mercado e sejam consumidas dentro dele, ou seja, não basta produzir inovação, é preciso criar um ecossistema capaz de utilizar, contratar, testar e escalar aquilo que está sendo desenvolvido. Isso me faz pensar em uma coisa, às vezes a gente procura uma solução para o nosso negócio olhando para fora, quando talvez exista uma solução sendo criada aqui, do nosso lado. Depois vem uma palestra que eu gostei muito, trazendo a ideia de transformar a identidade local em competitividade territorial e teve um exemplo que ficou na minha cabeça. Era aquele vídeo clássico do empreendedor solitário. Começa um cara sozinho fazendo uma coisa aparentemente meio maluca.
maluca. Aí chega uma segunda pessoa, depois uma terceira, depois outra. Quando você percebe, existe uma multidão fazendo aquilo junto. E a metáfora é perfeita para o empreendedorismo, porque quase toda ideia começa assim. Você sozinho acreditando em alguma coisa que ainda ninguém está enxergando. No começo parece loucura, depois alguém acredita, depois outro se aproxima, depois nasce uma comunidade. E aquilo que começou como ideia individual começa a virar um movimento. Ele trouxe também o case dos queijos do Sudoeste. E eu achei maravilhoso porque mostra que inovação não precisa significar abandonar a tradição. São queijarias, queijos coloniais produzidos com leite cru, com uma identidade completamente ligada ao território. E a grande sacada é justamente transformar aquilo que já existe naquele lugar em valor, identidade, posicionamento e competitividade. Porque inovação também pode ser olhar para algo que existe há décadas e perguntar: eu posso fazer isso chegar mais longe? E fechamos com uma conversa sobre construção de ecossistema e no final das contas tudo voltou para a mesma palavra, conexão. Porque nenhum empreendedor constrói uma empresa relevante completamente sozinho. Você precisa de clientes, parceiros, fornecedores, tecnologia, conhecimento. Pessoas. Precisa de capital em determinados momentos. E precisa principalmente estar perto de gente que também está tentando construir alguma coisa. E claro, depois disso teve o famoso happy hour. Mas eu, como uma boa jovem senhora que às 9 horas da noite já está devidamente recolhida, vim para o hotel. Agora estou aqui quietinha, meditando, processando tudo o que aconteceu hoje, porque amanhã tem mais. É usar a tecnologia quando ela faz sentido, é criar um produto novo, é melhorar um processo, é reencontrar um mercado novo. É conectar pessoas, é olhar para um problema e não aceitar simplesmente que ele sempre foi daquele jeito. E talvez essa seja a maior lição que eu levo do primeiro dia. Empreender não é apenas construir uma empresa, é construir soluções melhores. Nascem quando a gente se permite aprender, testar, errar, conectar e inovar. Então, se tu é empreendedor e ainda não se aproximou desse universo, fica aqui o meu convite. Vem para a comunidade, conhecer pessoas, escutar, perguntar, participar, porque tem muita coisa acontecendo e talvez a próxima oportunidade da tua empresa esteja justamente em uma conversa que você ainda não teve. Eu estive aqui hoje para aprender. Amanhã tem mais e eu vou levar todos vocês comigo.